E uma coisa que eu sempre fui é muito observador. E eu comecei a observar, olha que interessante, eu comecei a observar que os grandes consultores, assim, quando eu digo grandes consultores, aqueles que se destacavam no mercado, aqueles que sabe, que o cliente ligava e pedia, eu quero fulano de tal, aqueles que tinham um ótimo relacionamento com os clientes, sabe? Aqueles consultores que, obviamente, também eram os mais bem remunerados, né? Aqueles consultores sêniores, eles tinham essa valorização e talvez nem tinham tanta bagagem técnica quanto outros. E eu comecei a reparar que o que os diferenciava era a parte comportamental. Fala pessoal, sou o Lucas Saturnino e hoje nesse vídeo eu quero falar com você que é consultor SAP ou até mesmo você que pretende se tornar algum dia. Não importa se você é um consultor SAP funcional, ABAP ou desenvolvedor, né? Nem importa qual tecnologia ou módulo do SAP que você trabalha. Se você é consultor SAP ou pretende se tornar esse vídeo é para você, porque vamos falar sobre o maior diferencial que um consultor SAP pode ter para se destacar no mercado. Sim, o maior diferencial que um consultor pode ter, na minha opinião, e que obviamente foi e fez toda a diferença para mim, para que eu pudesse me diferenciar e crescer no mercado SAP, tá? Eu sei que eu estou fazendo um pouco de suspense aqui, mas a verdade é que esse enorme diferencial é algo que está estampado e jogado na nossa cara todos os dias. Mas, infelizmente, a grande maioria dos consultores ainda não conseguiu enxergar isso. O maior diferencial que um consultor SAP pode ter é ser um consultor. Pronto, agora esse Lucas ficou doido de vez. Não, é exatamente isso e simples assim, mas não é fácil, tá? Não se engane. O maior diferencial que um consultor SAP pode ter é prestar um serviço consultivo de verdade, é trazer valor para o negócio do cliente, para as pessoas que utilizam o sistema, agregar de alguma forma para o dia dos seus usuários, né? É saber se comunicar, é ter empatia, é saber lidar com pessoas, trabalhar sob pressão, ou seja, resumindo tudo isso, é desenvolver as soft skills necessárias para prestar um serviço consultivo de extrema qualidade e que gere valor de verdade para as empresas e as pessoas que o cercam. Uma coisa eu já quero deixar aqui bem clara, tá? Não estou falando que as hard skills, né, as habilidades técnicas não são importantes. Muito pelo contrário. Elas não são somente importantes, como também são essenciais, né? Mas o que realmente vai diferenciar e te destacar no mercado será um trabalho consultivo de qualidade. E por que eu quero compartilhar isso com vocês? Ter percebido e buscar desenvolver essas soft skills foi algo, para prestar um serviço verdadeiramente consultivo, né? Foi algo que fez toda a diferença para mim, tá? E eu tenho certeza que contribuiu para o meu diferencial e para eu ter me destacado como consultor SAP, tá? E se isso foi fundamental para mim, tenho certeza que também será fundamental para você, tá? E se me fez crescer como consultor, tenho certeza que vai fazer você crescer também, tá? Bom, sabendo disso, nesse vídeo então eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha história, né? Como eu percebi isso, como eu busquei me desenvolver e quais os resultados que ter esse diferencial de um serviço consultivo, de qualidade, né, trouxe para mim e para minha carreira, ok? Vamos lá então, eu vou começar a compartilhar com vocês o que aconteceu comigo e como isso foi importante. Bom, eu sou assim, eu vim e sempre trabalhei, né? Sou aquele cara que veio da parte técnica, né? Eu como trabalho como consultor no módulo de HCM, né? Parte do RH, o que acontece é que muitos consultores que estão trabalhando nesse módulo migraram, né? Já da área de negócio, ou seja, vieram da área de negócio. Muitos usuários fazem esse caminho, né? Mas comigo não. Eu vim, na verdade, da área técnica, né? Eu comecei lá com meus 14, 15 anos mais ou menos, eu já comecei trabalhando, começando a trabalhar como técnico de informática. Com 16 anos fiz um curso no Senac de técnico de informática e desde então comecei a trabalhar
mais efetivamente com isso, né? Então eu sou aquele que a gente pode chamar do garoto de TI, né? Eu sou literalmente um garoto de TI. E aí, trabalhando como técnico em informática, precisava fazer uma faculdade, né? E o lado legal é que eu escolhi sistema de informação não só também pelo lado tecnológico, porque dentro das faculdades de tecnologia, ele era um curso que tinha uma parte de administração, marketing, ou seja, tinha uma parte de negócio também envolvida. Fiz a faculdade, cursei, terminei, nessa época eu continuava trabalhando como técnico de informática, acabei a faculdade, então resolvi, descobri o mercado SAP, né? Com 23 anos vim para São Paulo e comecei a trabalhar como consultor SAP, né? Passei num programa de trainee, numa consultoria, e comecei a trabalhar como consultor SAP no módulo de HCM. Confesso para vocês que não era o meu módulo preferido, mas por acaso do destino eu encontrei essa vaga de trainee e eu falei, pronto, é isso mesmo, eu vou para a parte do RH. Mas o engraçado é que a parte técnica do SAP nunca foi dificuldade para mim, e eu acredito que por toda essa minha bagagem histórico-técnica. Então, por conta disso, eu sempre fui muito ligado, e quando eu migrei para o SAP, era algo novo, obviamente, mas eu sempre tive muita facilidade de aprender e pegar essas questões técnicas, né? Essas questões lógicas. Mas olha que interessante. Desde o começo, a minha maior dificuldade eram duas pontos. Primeiro, com a parte de negócio, né? Então, obviamente, se eu tinha um gap na parte de negócio, eu fui procurar cursos na parte de RH, né? Mais especificamente na folha de pagamento, que foi o módulo onde eu fui mais a fundo. Mas tinha uma coisa também, esse segundo ponto, que me incomodava muito e era uma coisa que eu tinha uma grande dificuldade, mas eu sabia que eu precisava, não sei porquê, mas eu sabia que eu precisava me desenvolver, era a questão comportamental, a questão de postura com o cliente, a questão de até ansiedade, trabalhar a ansiedade, porque a gente, a cada 2, 3 meses, às vezes um tempo mais, um ano, mas a gente está sempre, pelo menos umas 2, 3 vezes por ano, a gente conhece clientes novos, a gente trabalha em empresas novas. E isso era bem assustador para mim no começo, porque eu tinha muito medo da novidade. Não medo, mas um certo receio, aquele frio na barriga. Tenho até hoje, mas hoje eu aprendi a controlar. Mas naquela época eu já comecei a perceber, tá? E uma coisa que eu sempre fui é muito observador. E eu comecei a observar, olha que interessante, eu comecei a observar que os grandes consultores, assim, quando eu digo grandes consultores, aqueles que se destacavam no mercado, aqueles que sabe, que o cliente ligava e pedia, eu quero fulano de tal, aqueles que tinham um ótimo relacionamento com os clientes, sabe? Aqueles consultores que, obviamente, também eram os mais bem remunerados, né? Aqueles consultores sêniores, aqueles consultores que o pessoal chamava até de morcegão, né? Que estava no teto ali das faixas salariais. Poxa, esses consultores, eles obviamente tinham uma boa bagagem técnica, né? Uma excelente bagagem técnica, mas tinha muitos consultores que também tinham aquela bagagem técnica, às vezes até melhor, né? E não tinha essa valorização por parte dos clientes e até por parte das consultorias. E alguns outros consultores tinham, e muitas vezes eles tinham essa valorização e talvez nem tinham tanta bagagem técnica quanto outros. E eu comecei a reparar que o que os diferenciava era a parte comportamental, né? Então, como eles se posicionavam com o cliente, como que eles falavam, como que eles ganhavam a empatia do cliente, como eles criavam conexão com o cliente, como que eles comunicavam, como que eles faziam para extrair informação do cliente, como eles faziam principalmente para engajar o cliente, né, para fazer o cliente correr junto com eles no projeto, né, ele correr pelo cliente, o cliente correr por ele. Eu falei, caraca, isso é muito interessante mesmo. E, enfim, eu tenho certeza que você já deve ter observado isso, e se você nunca observou isso de verdade, pare e olhe a sua volta, né? Você que é consultor SAP, pare e olhe a sua volta na consultoria onde você trabalha, com os consultores onde você trabalha, e veja, eu tenho certeza que vão ter consultores que são excepcionais tecnicamente, tá? Mas que talvez não tenha tanto destaque que outros consultores que talvez não sejam tão bons, muito bons tecnicamente, mas talvez não sejam tão bons quanto aqueles. E esses que não são tão bons, mas têm um diferencial comportamental, né? Tem as soft skills, né? Aquelas habilidades comportamentais de comunicação, de liderança, enfim, várias habilidades de saber se relacionar com pessoas e com clientes. E essas pessoas, geralmente esses consultores, geralmente
são os mais valorizados pelos clientes, pelas consultorias, pelo mercado como um todo. Obviamente ganham mais e nunca estão desempregados, estão sempre, aliás, muito bem empregados, podem escolher projetos para trabalhar, né? E eu falei, eu quero ser esse tipo de consultor. E a grande virada para mim foi quando eu percebi o segredo, essa grande chave que nós somos consultores, né, que atuamos como consultores de SAP, e se você é consultor de SAP, você já vai perceber isso que eu vou falar, e se você ainda não é, já anote isso aí, grave isso aí, porque vai fazer uma grande diferença para você quando você entrar no mercado, é que nós que somos consultores de SAP, nós somos os produtos da consultoria, né? Isso é óbvio? Sim, mas às vezes a gente não percebe, né? Nós somos literalmente o produto da consultoria. As consultorias vendem serviço e vendem através de nós. Então é como se a gente fosse os produtos expostos ali nas prateleiras do supermercado. Nós somos sim esses produtos. E assim como na prateleira de um supermercado, quando você bate o olho, tem produto que chama mais atenção, né? Tem produto, de repente, na forma como eles são expostos, na ordem que eles são expostos, ou na cor da embalagem, na forma como enfim, apresentado todo esse produto. Uns chamam mais atenção do que o outro. Não quer dizer que uns são melhores que os outros, né? Quando você vai consumir, você vai ver qual é a diferença de um dos dois. Mas com toda certeza, é algo que tem que a primeiro momento você bate um olho e ele te transmite uma mensagem melhor, aquilo com toda certeza faz você comprar. E claro, depois que você compra, você experimenta e você vai ter a certeza se aquilo é bom ou não. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu percebi que nós somos que nem esses produtos, eu comecei a perceber que sim, eu tenho que me destacar no meio daquela prateleira, tá? E é isso que eu estou falando. E como que eu vou me destacar? Dentre daqueles inúmeros produtos, dentre daqueles inúmeros consultores, mesmo antes da até a pessoa experimentar o meu serviço, né? Mesmo antes daquela pessoa saber se eu sou bom ou não. De novo, lembra que eu falei no começo? As habilidades técnicas, as hard skills, são extremamente importantes. Não só importantes como essenciais, mas a forma como o produto é embalado, a forma como o produto é apresentado, são as soft skills, ou seja, são como a gente se apresenta para o cliente, são como o cliente enxerga a gente, né? Como a gente se comunica, como a gente lida com as incertezas, como a gente lida com as pressões, como a gente lida com as situações do dia a dia, né? Isso faz toda a diferença e, de novo, isso vai fazer com que um cliente escolha te comprar ou não. E se muitas vezes dois produtos são muito bons tecnicamente, a gente tem dois consultores que são excepcionais tecnicamente, o que vai diferenciar um do outro é exatamente essa questão comportamental. E é por isso que eu digo para você, de verdade, se você já é consultor SAP e ainda não abriu os olhos para isso, não buscou se desenvolver isso, esse lado comportamental, meu amigo, você está perdendo tempo, você está ficando para trás, mas ainda dá tempo, né? Então, de verdade, quando eu percebi isso, essa foi a minha grande diferença. E a partir do momento, óbvio, que eu percebi isso, eu falei, cara, eu preciso me desenvolver. Apenas observar e tentar aplicar não é o bastante. E foi aí que eu busquei cursos. Comecei a ler, li muitos livros mesmo sobre parte comportamental. Fiz cursos, então fiz curso de liderança na Fundação Estudar, fiz curso de coaching na Sociedade Brasileira de Coaching, de Leader Coach, de Personal Coaching, enfim. Não para virar um coach, obviamente, mas para buscar as habilidades e as técnicas necessárias para poder se comunicar com o cliente, por exemplo, para poder ganhar, para poder ter empatia, para poder ganhar a confiança do cliente, para poder conseguir extrair uma informação do cliente, para poder saber se comunicar com o cliente e também para ter inteligência emocional, para saber lidar com a pressão, e que a gente sabe que o nosso mercado tem muita pressão, para saber lidar com os conflitos internos, que sim, a gente tem muitos conflitos, a gente trabalhar em equipe é isso, e aliás, saber muito bem trabalhar em equipe. Então eu comecei a buscar me desenvolver muito isso, e eu falo para vocês, se hoje eu posso dizer que eu tive um certo sucesso, tenho um certo sucesso na carreira como consultor SAP, sou bem remunerado, trabalho de uma forma legal, inclusive agora mudei para o meu formato de trabalho, enfim, home office, estou conseguindo, né, trabalhar dessa forma desde o começo do ano,
Enfim, então eu tenho a certeza que todo esse meu sucesso passa muito, aliás, passa essencialmente por eu ter percebido essas questões da importância dessas soft skills, tá? E falando tudo isso, eu quero compartilhar com vocês hoje uma coisa que eu aprendi a fazer e que faz toda a diferença para qualquer cliente ou qualquer pessoa, qualquer projeto ou qualquer situação que você esteja trabalhando. Uma coisa que eu aprendi é gerar valor de verdade, né? Valor sincero, valor genuíno e valor que vai agregar algo realmente para as empresas e para os clientes por onde eu passo. E quando eu digo agregar valor, o que eu quero dizer? Quando eu estou trabalhando num projeto, eu preciso entender por que a empresa está realizando aquele projeto, né? O que ela quer ganhar com aquilo. Porque dessa forma eu vou conseguir contribuir de verdade para que ela possa alcançar aquele objetivo dela. É muito importante a gente ter isso em mente. E sempre que a gente vai trabalhando em qualquer projeto, em qualquer situação, desde atendimento de chamado ou desde um projeto grande de implementação, né, ou uma melhoria, a questão de você conseguir agregar valor real para o negócio e para o cliente é de extrema importância. Eu diria até que é essencial. Porque se a gente não leva valor para o negócio do cliente, se a gente não leva valor para o cliente em si, até como pessoa, a gente está sendo um mero instalador de software ou resolvedor de problema, né? E a gente não é isso. A gente é um consultor SAP. E um consultor é exatamente isso, é prestar um trabalho consultivo. É olhar para o negócio do cliente e conseguir agregar valor. Ele está investindo um dinheiro, ele não está gastando dinheiro com o software. Ninguém investe milhões em um software para não ter nenhum retorno. Então é muito importante a gente ficar ligado e entender o porquê o cliente está colocando esse sistema ou está realizando aquela melhoria, o que ele quer ganhar de verdade com aquilo. E é aí sim que você vai conseguir agregar valor de verdade para ele. E quando eu digo agregar valor, é obviamente fazer o que precisa ser feito com qualidade, mas ir um pouco além. Vou dar um exemplo. Quantas vezes num cliente eu fiz qualquer tipo de configuração e no final eu percebi que talvez eles não tinham as habilidades técnicas ainda necessárias, não estavam tão familiarizados com o sistema. Eu fui lá e ofereci um treinamento gratuito no final. Falei com a minha consultoria e obviamente todo mundo topa isso, né? É algo que eu estou dando conhecimento que eu já tenho, que eu não precisei preparar treinamento, nada, mas simplesmente fiz um dia lá de hands-on com eles, onde coloquei a mão na massa e fiz assim, me fala suas dúvidas, o que vocês têm mais dificuldade, e fui mostrando com eles. Isso gera um valor absurdo. Então eu fiz o meu trabalho, fiz o que tinha que ser feito e trouxe esse valor. Muitas vezes vou lá para desenvolver uma melhoria num processo, vejo que além da melhoria com o processo, eles não têm uma documentação para aquele processo como um todo, para quando entra novos funcionários e tudo mais, ou para até compartilhar internamente. Então faço essa documentação, faço esse manual que agrega e traz muito valor para eles. Então essas pequenas, ou até muitas vezes em dicas simples, como apertar um F1, enfim, em diversas situações do dia a dia do cliente, esse tipo de valor que quando a gente agrega faz uma enorme diferença. E é isso que a gente tem que estar sempre prestando atenção. Será que realmente eu estou agregando valor, né? Será que eu estou sendo apenas um instalador de sistema, um resolvedor de problema, ou eu estou realmente agregando valor para o meu cliente? Seja o meu cliente a própria consultoria, um outro consultor, ou propriamente outra empresa que esteja contratando efetivamente no meu serviço. Então, fique ligado nisso de verdade, pense muito nisso e comece a aplicar isso, tá? E para terminar, eu gostaria aqui, eu vou ler aqui, tá, que eu coloquei algumas coisas aqui, mas para terminar, eu gostaria de deixar aqui 5 perguntas para vocês possam fazer aí uma autoavaliação do serviço consultivo que vocês estão prestando hoje, tá? Se você é consultor SAP e chegou até o final aqui desse vídeo, é um sinal que você realmente se importa para essas questões, dessas habilidades comportamentais, dessas soft skills, e eu fico muito feliz com isso de verdade. Se você ainda não é consultor SAP, mas pretende virar, essas 5 perguntinhas que eu vou fazer aqui para você fazer essa autoavaliação, é muito importante, porque vai te ajudar até no seu dia a dia no trabalho, hoje, já vai com certeza te ajudar, mas já é uma forma de você ir se preparando quando você fizer essa migração para consultor SAP, tá bom?
Então são 5 perguntas, o objetivo dessas 5 perguntas é vocês se autoavaliarem, tá? Ver como vocês estão hoje no quesito de trabalho consultivo. Será que hoje realmente eu estou sendo um consultor? Será que hoje realmente eu estou prestando um serviço consultivo para o meu cliente, né? Então essas 5 perguntas vão te ajudar a você fazer essa autoavaliação. Por que isso? Porque é muito importante, aliás, é tão importante quanto saber para onde a gente quer ir, é muito importante saber onde a gente está, né? Porque é o ponto A e o ponto B. Esses são grandes diferenciais, esses são os 2 pontos principais de qualquer planejamento, de qualquer meta, de qualquer objetivo. É muito importante saber onde eu quero chegar, o ponto B, mas é muito importante saber aonde eu estou hoje, o ponto A. E é nesse ponto A que a gente vai trabalhar com essas 5 perguntas que eu vou fazer para vocês, tá? Então, de verdade, pega papel, pega caneta, vai pausando o vídeo aí, conforme eu for fazendo essas perguntas, pausa o vídeo, responde de verdade, responde de forma sincera, tá? Não minta para você, até porque se você mentir para você, o único prejudicado é você mesmo. Então, tá só você, não tem ninguém olhando, essa resposta não vai postar em nenhum lugar. Pega papel e caneta e faça sim no papel e numa caneta, não anota no computador não. Eu sei que a gente gosta muito de anotar as coisas no computador, mas é comprovado que quando a gente exercita o anotar, né, com papel e caneta, isso serve muito mais pra gente, isso entra muito mais aqui no nosso subconsciente e faz uma grande diferença. Então, pega o papel e caneta aí, vai pausando o vídeo, presta muita atenção, seja extremamente sincero com você e vamos lá que eu vou fazer essas 5 perguntas. Tá preparado? Vamos lá. Primeira pergunta, tá? Eu vou ler aqui porque eu anotei aqui, obviamente eu não vou saber decorar tudo, mas primeira pergunta. De 0 a 10, seja bem sincero para você, tá? Numa escala de 0 a 10, qual valor você está agregando de verdade para o projeto que você vem trabalhando hoje? Ou de 0 a 10, qual é o valor que você agregou no seu último projeto? Se você de repente está desalocado hoje ou está no comecinho de um novo projeto, mas pensa aí, qual é o valor que você está agregando hoje ou que você agregou no seu último projeto? De 0 a 10, tá? Pensa nisso. E se você ainda não é consultor, obviamente, olha isso hoje para o seu trabalho. Né? Quanto você está agregando valor de verdade para o seu cliente, para o seu patrão, para a sua empresa, seja lá o que for, tá bom? Segunda pergunta, tá? De 0 a 10, qual é o nível de satisfação do seu cliente? Mas esse, quando eu falo do seu cliente, pensa naquele usuário direto, tá? Pensa naquele que está frente a frente com você e em parceria, dividindo essa parceria com você, até mesmo de repente um consultor, um parceiro, tá? De 0 a 10, qual o nível de satisfação desse seu cliente com o seu trabalho? Então, de 0 a 10, pensa nisso. Seja bem sincero, tá? Se você não sabe, pergunte, peça para ele ser sincero, anota aí o que você acha que é, mas depois vai lá e confirma com ele. Mas de 0 a 10, o quanto você acha que seu cliente está satisfeito com o trabalho que você vem fazendo hoje ou, de novo, com o último trabalho que você fez, né? Com o último projeto que você trabalhou, ok? Muito sincero, muita atenção, não vai mentir para você. Vamos lá. Terceira pergunta, essa é muito importante, tá? Muito importante mesmo e seja muito sincero. De 0 a 10, o quanto você está comprometido com esse projeto que você está trabalhando agora, tá? Ou de 0 a 10, o quanto você esteve comprometido com o último projeto que você trabalhou. E o que eu quero dizer com comprometido? O quanto você se importa com o cliente. Primeiro, você sabe o porquê o cliente comprou aquele projeto? Você sabe o que ele quer com aquilo? Você sabe por que o projeto tem aquele prazo? Por que é importante para ele que o projeto aconteça naquele prazo? E principalmente o quanto você está se esforçando para que o cliente consiga atingir todos esses objetivos dele. Então, de verdade, o quanto você está comprometido com esse projeto? Quando você vai dormir, o quanto você pensa nesse projeto? Quando dá um problema, o quanto você se importa, o quanto você se esforça para resolver e até o quanto você se estressa com isso, o quanto fica te matutando, o quanto aquilo te tira o sono muitas vezes, né? Então, de verdade, 0 a 10, o quanto você se importa com o projeto que você está trabalhando agora, tá? Ou com o último projeto que você trabalhou. O quanto realmente esse projeto é importante para você, o quanto você entendeu a importância desse cliente e essa importância reflete em você. Então, o quanto você está comprometido com esse projeto. De 0 a 10, responde aí. Quarta pergunta, essa também é muito importante, bem legal, é de 0 a 10, o quanto você entendeu a real dor do seu cliente. Como assim, Lucas? Qual é o problema do seu cliente? Você sabe? De 0 a 10, o quanto você acha que você sabe? O quanto você tem certeza que você sabe, né?
o que tira o sono dele, o porquê que ele fez, que ele comprou o sistema e por que ele está fazendo essa melhoria, ou por que ele está fazendo esse projeto, né? Enfim, por que é importante para ele. Então, de 0 a 10, quanto você sabe, de 0 a 10, o quanto você entendeu qual é a real dor do seu cliente. Você sabe? Anota aí de 0 a 10 o quanto você acha que é. E olha que interessante, anota o que você acha que é. E depois, na segunda-feira, amanhã, não sei, vai lá e confirma com ele, tá? Vai lá e confirma com ele para ver se você realmente tinha razão. E de 0 a 10, o quanto você acha. 0 eu não faço nem ideia. 6 ali eu tenho quase certeza do que é. E 10 eu tenho certeza, já conversei, já discuti isso com ele, tá claro para os dois, tá bom? Então de 0 a 10, seja sincero com você, o quanto você realmente entendeu o problema do seu cliente, tá? E quinta e última pergunta, mas muito importante, é de 0 a 10, o quanto você conseguiu, né, que seu cliente se livre de forma definitiva dessa dor que ele tinha aí ou que ele tem. Ou o quanto você vem trabalhando para resolver de forma definitiva essa dor que o cliente tem. Como assim, Lucas? É como se fosse um médico, né? A gente vai no médico com uma dor. Quarta pergunta. E o médico pode entender ou não a nossa dor, né? Ou ele pode simplesmente mandar a gente fazer qualquer exame e não tá nem aí pra gente, né? Como acontece muitas vezes. Ou o médico pode ouvir aqueles sintomas, ou seja, ouvir aquela dor, entender realmente a quarta pergunta, tá? E aí trabalhar não só na cura da dor, mas na cura da doença. Trabalhar não no tratamento paliativo da dor, mas curar a doença. E é isso que você tem que fazer, você tem que trabalhar para curar a doença do seu cliente, tá? Então é resolver aquela dor de forma definitiva e não tratar paliativamente, não tratar simplesmente resolver aquela dor momentânea com um remédio que vai aliviar a dor, mas amanhã ele vai ter de novo e depois ele tem de novo e você vai estar sempre remediando e nunca curando efetivamente. Então de 0 a 10, o quanto você resolveu ou vem trabalhando para resolver de forma definitiva aquela dor daquele cliente? Responde aí, ok? E é isso, tá? De verdade, espero que você responda e você utilize essas 5 perguntas, tá? Para fazer essa autoavaliação. Como eu falei, qual é o objetivo dessas 5 perguntas? É você ter uma noção clara do quanto você vem trabalhando hoje como consultor de verdade, ou seja, qual é o nível de consultivo que vem, qual é o nível que seu trabalho vem sendo consultivo de verdade, né? Você é apenas um instalador de sistemas, um resolvedor de problemas, ou você é efetivamente um consultor SAP? É isso o que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que ter compartilhado essa minha visão, um pouco dessa minha história, possa agregar valor de verdade para vocês, possa ter trazido alguns insights, possa de repente ter aberto os seus olhos aí. E se esse vídeo foi importante para você, aproveita também para compartilhar com seus colegas consultores ou com aquele colega que de repente quer se tornar um consultor, para que também já sirva de alerta e para que de repente possa abrir também os olhos deles aí. Manda nos grupos de Facebook, WhatsApp que você tenha, que os consultores estão aí, vamos compartilhar. E se você tirou algum insight também, se esse vídeo te fez abrir um olho, se te deu alguma ideia legal, te deu alguma ideia bacana, fez alguma diferença para você, comenta aqui embaixo também. Comenta aqui embaixo que eu quero ouvir qual foi a diferença que fez, se fez sentido ou não para você. E até se você acha interessante que eu traga algumas técnicas e algumas lições que eu aprendi com o meu curso de coach, com o meu curso de liderança que eu fiz, com os livros que eu li, com as minhas observações cotidianas aí. Comenta aqui embaixo se você acha interessante essa parte. Se você gostaria também que eu trouxesse mais vídeos falando sobre isso, quem sabe aí trazer algumas técnicas de comunicação, de apresentação, de empatia, de liderança, enfim, de conquistar o cliente. Se você acha interessante, comenta aqui embaixo, me deixa saber, tá? Para que de repente eu possa seguir por esse caminho aí e trazer um pouco mais de conteúdo relacionado a essas soft skills, ok? Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado de verdade, tá? Um grande abraço e até a próxima. Tchau!